Oi, eu sou a Juliana, Sou o Caleb. do blog Explanador, para mais um dia de VEDS, Veds. quem te Toma. fã do Mussum. Toma essa internet. E hoje a gente vai fazer não é exatamente uma tag, mas muita gente acabou fazendo. A gente ouviu originalmente no canal da Olivia, o Biblioconto, que ela fala, acho que os 10 melhores livros que eu não li. Que eu não li. Só que como somos em dois, 5 meus, 5 do Caleb, senão o vídeo vai ficar de 10 horas. É. E essa barulho é a Manu chorando, É uma tá? noite escandalosa. Tá, então pode começar. O primeiro livro que eu não li, né, o primeiro melhor livro que eu não li, é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, nessa edição em 2 volumes. Você viu que agora eles Da fizeram 34, num fizeram um volume só? só. Ficou legal, né? Eu gostei, achei Mas eu não sei se é válido. Não, eu gosto também, acho mais fácil de carregar. Mas achei... É um dos maiores clássicos do Dostoiévski, que é um livro que eu queria muito ler. A Tati leu e eu invejo ela um pouco por isso. E a gente tem uma história com esse livro, uma história triste da Juliana. Então, há muitos anos, né, quando começava a acontecer alguma coisa, a gente prometeu que ia ler juntos, os irmãos Karamazov, e ele, vamos ler! E aí eu comecei a ler, até a página 190 eu li. Tava gostando, eu só tava me confundindo com os nomes, porque eles começam usando um nome, Mas e aí eles eu começam a tenho um usar apelido. os diminutivos, né, dos nomes, e eram bem complicados. Mas tava gostando bastante, eu lembro que o pai era meio, enfim... Só que ele não começou a ler e, tipo, ignorou totalmente. E aí, enfim, aí me atrapalhei com o trabalho e desencanei de ler também. Era um momento difícil. Não era, porque você tava lendo outra coisa que você queria na hora e não quis ler o irmão. E me iludiu dizendo que ia ler comigo. Então, é uma pessoa... O que dizer dessa pessoa, não é mesmo? Gente, acontece. Bom, Acontece. mas Você não tá no enfim. clima pra ler. Esse seria... Eu tinha pensado em colocar esse livro na lista, mas aí eu acabei pondo outros e ficou sem lugar na lista. Falei, vamos fazer só 5 mesmo e pronto. O meu, ele não tá aqui, o meu primeiro. Eu já comecei a ler ele 2 vezes e eu parei exatamente no mesmo ponto. Não era porque eu não estava gostando, mas é porque ele é muito pesado. Eu já falei ele, acho que em várias vezes aqui, que é o Miseráveis. Eu tenho aquela versão preta, bonitona, aquele caixão. E eu gosto muito daquela edição, mas ela não é confortável de se carregar pra ler por Agora aí. tem aquela pocket, né, em 2 volumes. Mas aqui eu não vou comprar outra, né? Não, sim, estou falando. Não, agora ficou mais fácil, né? Mas... Então eu tenho que um dia ler em casa. Então é isso. O meu próximo livro é Jimmy Corrigan, o menino mais esperto do mundo, né? Ou o garoto, não tem tanta piada. Exato. Das Matas, que o Jimmy Corrigan é um quadrinho super cabeçudo, lançado pela Companhia das Letras aqui. É de um cara que eu gosto, assim, imensamente, que é o Chris Ware. A gente tem um outro, eu tenho um outro dele. O Building Stories. Building Stories. Ele mexe muito com a questão de linguagem, né? E a forma de contar. Tanto que o Jimmy Corrigan vem com tipo um manual. E aí, tipo, a história começa aqui, nessa primeira página, já na folha de guarda. E aí tem como você ler o quadrinho, né? Tem umas outras coisas e umas coisas sobre a imprensa. Só pra, né, isso não é pretencioso, isso é uma brincadeira com uma linguagem que é, né, uma linguagem que tem né, que ela, assim, quadrinhos ela te dá várias possibilidades e ele tá brincando com as possibilidades do quadrinho, assim como o Building Stories. Ele não é pretencioso por isso, ele é genial, na verdade. Não, na verdade, se a gente pensar quadrinho, a gente pensa de uma forma convencional. Exato. E ele vai até, tipo, conta a história na orelha, conta a história na quarta capa. No Building Stories ele extrapola isso ao máximo e, pelo contrário, eu acho genial. O meu outro livro, eu já comecei também esse ano. As meninas do Fórum Entre Pontos e Vírgulas discutiram ele, acho que foi em janeiro ou fevereiro. Mas eu parei porque, de novo, eu comecei a ler outras coisas e eu não tenho muito esquema de ler em casa, ter essa disciplina de ler um livro só em casa, que é o David Copperfield. Eu tava gostando bastante, eu tava acho que na página 150, né? O que pra esse livro não representa basicamente nada. Eu tava gostando muito, era gostoso de ler e tal, mas aí realmente não foi porque eu, sabe, ficou chato, é porque realmente eu me atrapalhei e porque eu tava meio que, vou ler pelo menos 10 páginas por dia.
E aí tinha dia que eu esquecia, tinha dia que eu tava lendo um livro que tava, sabe, o livro do ônibus, tava muito legal e eu queria chegar em casa e continuar lendo o livro do ônibus, e aí... Deixou em casa. Ele tá lá ainda na minha cabeceira. O meu é um clássico, que é o Moby Dick, do Melville. Na verdade, é um desses livros que eu sei que eu tenho certeza que eu vou amar, tenho certeza absoluta. A Tati, né, no País das Entrelinhas, até colocou um comecinho e eu não lembrava como começou. Come Ismael. Assim, sabe, Me tipo... chama Ismael. Eu me chamo Ismael. Isso, eu me chamo... Trate-me por Ismael. Trate-me Ismael. E eu fiquei meio... Falei, putz, me deu uma balançada, porque assim, essa edição aqui eu acho muito legal. Não sei se vocês já viram, que tem uns negócios atrás, e eu fico meio pirando com isso, que tem tipo desenho do barco, sabe, umas coisas assim. E o Moby Dick é um desses livros que eu tenho certeza que eu vou ler e vou falar, nossa, isso aqui é maravilhoso. Então, o Moby Dick do Melville. É uma curiosidade, né? Quando a gente trabalhava na livraria, todos os meninos... Gente, a gente não é de ai, meninos gostam de... Não. Mas era curioso, porque os meninos todos queriam ler Moby Dick. É verdade. E as meninas queriam ler Miserável. É verdade. Eu não tenho nenhuma curiosidade, por exemplo, pra ler Moby Dick, o Cleber não teria uma curiosidade pra ler Miseráveis. Não, nenhuma. Desculpa, Vitor. E desculpa, Melville, assim, eu não tenho muita curiosidade. Nossa, mas... eu acho que deve ser maravilhoso. E a hora que eu vi aquele começo, eu falei... eu tenho fraco por começos bons, assim, começos memoráveis, assim. E esse, a hora que eu li, assim, eu vi lá, eu falei, deu até uma dor no coração. Bom, eu escolhi um outro. Esse aqui é um livro, na verdade, de obras completas desse autor, que tem uma obra completa muito curta, que é o Juan Rulfo. 3 livros. Eu quero ler muito Pedro Páramo, né, que tá aqui dentro. Essa é uma edição da Fundação Juan Rulfo, acho que é mexicano, então, mas o endereço aqui atrás fala que é na Espanha, então eu não entendi direito. Mas pode... enfim, pode ser uma coedição, né? Esse aqui tem a obra completa e alguns textos falando sobre ele. A gente trouxe quando a gente foi pro Peru ano passado. Uma ediçãozinha bem legal. Uma edição bacana, tipo, não tem orelha, tudo bem, mas tem todos os romances, tem o Pedro Páramo, né, que é o que eu quero... Uma novela, são contos e um outro, exato. Né? São pouca coisa. Isso, né? aí tem um texto da Susan Sontag, tem um texto do Gabo e tem acho que um outro, não me lembro agora, mas aqui o do Borges, isso. Mas o que eu peguei esse representando mesmo o Pedro Páramo, que é essa edição que... Sim, o Caleb até tem aquela pequenininha, né? Eu tenho uma eu tenho o Pedro Páramo, né? Outro e o Chão em Chamas, né? Eliano, né? Enfim, aí quando a gente viu esse lá no Peru, eu falei, eu queria tanto. Acho que vai ser legal isso pra mim. Compramos. Um que eu queria, na verdade, é um pouco... Eu tô em falta, né, com ficção científica. E é um livro que eu tenho certeza que eu vou curtir, que é o Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, né? É o livro que deu origem ao Blade Runner, né? E tem aqui um negócio com essas capas sensacionais da Aleph. O Menezes leu pro blog, né? Então tem resenha é bem legal, na verdade. Então é um livro que é meio que um gênero que eu não deixei de lado, mas eu não consigo encaixar tanto nas minhas leituras, mas eu tenho certeza que eu vou curtir. Bom, eu vou colocar aqui uma representante das mulheres. Não é cotinha, não. É que, na verdade, foi a primeira que me passou pela cabeça, que é a Toni Morrison. A gente não tem o Amada aqui, eu tenho em casa, eu acho, aquela coleção da companhia, né? A gente tem aqui o Amor, né? Nessa edição mais antiga da companhia. É uma autora que, quando eu vi um vídeo da Juliana Brina, eu não sei se ainda tá no ar, porque a Juliana parou de fazer vídeo, infelizmente. Mas o vídeo dela falando sobre Amada, eu fiquei E aí eu falei, gente, preciso ler essa mulher desesperadamente. E desde então. Só que, enfim, esse livro meu tá perdido lá. E em breve a gente... E agora é o livro de setembro, é o Jazz, do Leia Mulheres. A gente vai ler o Jazz da Toni Morrison, então... Tem uma edição de bolso. Tem uma edição de bolso, então... Eu vou ler alguma coisa da Toni Morrison já, e aí depois eu pego o Amada também. É que falaram que a tradução não é tão legal desse do Amada, né? Mas vamos ler. Também. Tudo bem. E aí, o meu último livro que eu comecei a ler ali alguns contos, acho que li até bastante contos, mas eu preciso pegar de novo, é a Flannery O'Connor, os contos completos dela. A Flannery é uma escritora americana, né, do sul dos Estados Unidos,
São 4 livros que estão aqui compensados, né, compilados, que são os 4 livros de contos que ela lançou, acho que em 10 anos. Teve uma final meio trágico, mas ela representa muito essa coisa, essa cultura do sul dos Estados Unidos, né? Tem todas umas outras questões. A Tati escreveu um texto pra gente, maravilhoso, assim, lindo, lindo, lindo. Tá no blog. Sobre os favoritos da casa, né? Que eram os autores que a gente indicava. E aí ela falou sobre a Flannery. Então, beijo, Tati, obrigado e pontos completos. E o meu representante de quadrinhos, que eu também tenho que botar um quadrinho aqui, é o Eternauta. Tem uma edição aqui no Brasil da Martins. Esse aqui a gente trouxe também do Peru, mas na verdade essa é uma edição mexicana. Sim. É linda essa edição, foi por isso... Não, assim, eu tinha na verdade uma de bolso também, que uma amiga minha tinha trazido da Argentina. Que é da coleção do... Não é da coleção do Clarim, né? É uma outra... Não é do Clarim. Eu tenho o Eternauta 2 pela Clarim. Eu tenho, tipo, as edições argentinas, eu não tenho a da Martins. Mas legal, né? essa eu achei fantástica. E aí... Tem... Campadura. Então, eu não sei falar o nome dele, é Oesterheld. Eu nunca consegui falar. E, enfim, esse aqui é mais um quadrinho de ficção científica dele, né? Diz a lenda que tem alguma coisa já política, mas ele foi durante a ditadura, né? A Argentina, ele foi perseguido. A família dele tem uma história super trágica. Tem uma história trágica, assim, muito, muito triste, que é naquele quadrinho Tchê, da Conrad, que é dele também, dele e do filho dele. Tem um prefácio que é do Sábado, se eu não me engano, que é maravilhoso, falando que o Oesterheld é a família dele, né? Primeiro sumiu as filhas, sumiu a esposa. Não, a esposa foi a única que não sumiu. As filhas ela sumiram. Tá viva, E ele também sobrou desapareceu. A esposa, acho que uma das filhas. Acho que os outros todos sumiram. Era filha, os cunhados, né? Os genros. Sumiu todo mundo. E ele, inclusive. E o Tchê, ele só conseguiu ser publicado depois da ditadura porque foi enterrado no jardim. Porque eles queimaram, né? Queimaram todos os originais. Queimaram os originais e tal, só que ele tinha, sei lá, uma edição, enfim, um dos originais, uma chapa, não sei, e foi enterrada. E o Eternauta hoje em dia, até hoje, é um símbolo de resistência lá na Argentina. Né? Esse personagem aqui, ele ficou como uma referência de resistência. Então eu tenho muita vontade de ler, mas eu ainda não li. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Contem também quais os melhores livros que vocês ainda não leram. Compartilha com a gente. A gente tem muitos mais, mas, enfim, qualquer coisa a gente faz uma parte 2, 3, 29, enfim, tem 142. Bom, então é isso. Fiquem ligados no VEDS. E além disso, estamos em todas as redes. Não estamos no Snapchat porque a gente é velho pra isso, certo? Eu não sei mexer no Snapchat. Nem eu. Então a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram. E no blog. No Facebook e no blog, então. E aqui. Até mais.